E aí, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Satisfação estar aqui novamente para gravar mais um vídeo para vocês. Esse ano, ano novo, né? 2021, estamos aqui novamente. A gente está tentando aqui fechar a nossa jornada, a nossa caminhada, certo? Espero que vocês estejam ótimos, bem, certo? Então, hoje eu vou falar para vocês de inequações do primeiro grau. O ano passado vocês viram equações do primeiro grau e dessa vez a gente vai abordar inequações do primeiro grau. Deixa eu colocar aqui para vocês a questão da caneta. Ok, caneta. Primeiramente eu vou colocar para vocês o conceito de inequação. O que é uma inequação? É uma sentença matemática que apresenta pelo menos um valor desconhecido, que é chamado de incógnita, e representa uma desigualdade. Então, vamos só dar uma lembradinha aqui de equação. Qual é a diferença de uma equação para uma inequação? Por exemplo, se eu tivesse aqui, se eu tivesse mais ou menos aqui com vocês, eu tivesse aqui 3x, vamos supor assim, menos 2, certinho? Igual, vamos supor aqui, 2x, certo? Vamos botar aqui menos 6, suponhamos. Certinho? O 2 ficou ridículo aí, mas dá para entender. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Por quê? Seria uma sentença matemática, só que nessa sentença matemática eu tenho uma igualdade, que é o sinal de igual, certo? E na inequação eu vou ter um sinal de desigualdade. Na equação do primeiro grau eu tenho a incógnita, que é o termo desconhecido, que geralmente a gente coloca aqui o x, certinho? Se eu fosse resolver essa equação do primeiro grau aqui, só relembrando, o que aqui a gente aprendeu? Vocês aprenderam o seguinte: na equação do primeiro grau eu tenho o primeiro membro, que é esse cara daqui, e tenho o segundo membro, não é isso? Então, na realidade, o que é que eu iria fazer aqui? Tudo que tem a incógnita, que tem a letra, ficaria no primeiro membro. Então, eu colocaria aqui 3x, certo? Aí o termo que está do lado lá, 2x, eu passo para o lado de cá. Quando eu faço essa troca, eu trocaria o sinal, ficaria menos 2x, não é isso? Menos 2x. Aí eu colocaria igual. Aí o que não tem incógnita, que são os números, ficaria lá, menos 6. Certo? E aqui eu jogaria o 2 para lá. Se aqui está menos, trocaria o sinal. Ficaria mais 2. Certo? Tranquilo? Beleza. Ok. Agora vejamos o seguinte. Eu faria o cálculo aqui. 3x que tira 2x dá 1x. Certo? E aqui eu faria menos 6 mais 2. Eu tenho 2, devo 6, vou ficar devendo quanto? 4. Então, aí nós teríamos uma equação do primeiro grau. Mas eu não estou falando de equação, estou falando de inequação. Então a gente precisa ficar ligado aqui nos detalhezinhos. Como eu falei que na equação ela é regida por um sinal de igualdade, já na inequação o que vai acontecer é o seguinte: eu não vou ter igualdade, eu vou ter alguns outros sinaizinhos aqui. Eu vou ter esse sinal que é chamado de maior que, certo? Aqui eu vou ter esse outro aqui, desculpa, menor que. Aqui eu vou ter maior e igual, certo? Maior e igual, ao mesmo tempo. Um número ele é maior e também ele é igual. Como assim, professor, um número é maior ou igual? Por exemplo, se eu dissesse assim, os números que são maiores e iguais a 5. O próprio 5, não é isso? Porque é igual. E quem é maior que 5? Seria o 6, o 7 e por aí afora. Certo? Por isso que eu coloco uma reticência. E aqui eu tenho o que? Menor ou igual. Menor ou igual. Então, menor ou igual a mesma coisa. Se eu dissesse assim, quais são os números que são menores ou iguais a 5? Então, igual a 5, eu teria o 5. E quem são menores do que 5? Eu teria o 4, né? O 3. E aí, eu teria outros números. O 2, o 1, o 0, o menos 1. Entrariam os números negativos. Tranquilo? Beleza? Ok. Vamos que vamos. Agora eu tenho o seguinte. Esses sinais servem para comparar
a própria definição da equação é clara. Devemos descobrir números que satisfazem essas comparações. Então, no caso aqui, eu tenho, exemplo A, 3x menos 5 maior que 62. Então, para eu descobrir, para fazer essa comparação aqui, eu tenho que descobrir o valor de x. Resolve como uma equação de primeiro grau. Só que aqui eu tenho um sinal, não é de igualdade, é uma desigualdade, que é o sinal do maior. Assim como o B também. 10 mais 2x é menor ou igual a 20. Certo? Para resolver uma equação desse tipo, podemos fazer da mesma forma como fazemos nas equações, como já foi citado anteriormente. Contudo, devemos ter cuidado quando a incógnita fica negativa. A incógnita você sabe que é o x, é o termo desconhecido. Nesse caso, devemos multiplicar por menos 1, inverter. Aqui está a símbolo, desculpa, aqui é o símbolo. Inverter o símbolo da desigualdade, certo? Tranquilo. Então, vamos passar aqui para a próxima parte aqui. Ok. Então, eu estou aqui com vocês com quatro exemplos de inequações. Galera, se você aprendeu a fazer equação, como eu já falei anteriormente, fácil. Então, vejamos aqui a letra A. Eu tenho 7x mais 3 é maior do que 8 mais 4x. O que é que eu devo fazer primeiro? Reunir no primeiro membro as incógnitas. Então, desse lado aqui eu tenho quem? Eu tenho 7x. Do lado de lá eu tenho quem? Eu tenho mais 4x. Então, esse mais 4 não pode ficar no segundo membro. Tem que passar para o lado de cá. Eu tenho que trocar o sinal. Fica menos 4x. Aí eu coloco maior. Do lado de cá, quem não tem o x, quem não tem incógnita, permanece o 8. Agora aqui eu tenho mais 3. Certinho? Que ele não é incógnito, ele passa para o lado de cá. Então, vai ficar, tá mais, vai ficar menos. Pronto. Fiz essa alteração. Vou fazer o cálculo. 7x menos 4x. Fica 3x. 8, que tira 3, fica 5. Pronto. X é maior. Aí esse 5 vai, o 3 que estava com a ideia de multiplicar, quando passa para o lado de cá, vem com a ideia de divisão. 5 dividido por 3. Como 5 dividido por 3 não vai dar um número exato, então eu posso deixar na forma fracionária, na forma de fração. Certo? 5 sobre 3. E aí, para eu apresentar a solução dessa equação, então eu coloco S, significa a solução da equação. Aí eu abri uma chave aqui, coloquei x, que é esse valor aqui que eu encontrei, ele pertence, esse Ezinho aqui, vocês estão lembrados? Pertence a Q. Quem é Q? Conjunto dos números racionais. Quem são os números racionais? São os números na forma de fração, que vocês já estudaram. Então, x, que é esse cara aqui, ele pertence a Q. E esse tracinho significa tal que x, aí eu vou pegar o resultado. X é maior do que 5 sobre 3. Então, esse valor aqui ele tem que ser maior do que 5 sobre 3. Ele não pode ser menor, ele tem que ser maior. Certo? Aí você vai dizer, professor, e aí eu vou ter que fazer isso sempre? Sim, você vai ter que fazer isso sempre aqui. X, por enquanto vai ser assim, x pertence a Q, tal que x. Aí você vai ver o resultado e você coloca aqui. Somente. Tranquilo? Tranquilidade? Beleza, vamos que vamos. Letra B. 2x mais 5 é maior do que 4x mais 11. Mesmo procedimento. Do lado de cá, o que tem a letra, aqui tem a incógnita, 2x. Lá eu tenho mais 4x. Joga para o lado de cá, troca o sinal, porque aqui está positivo. Você lembra que quando não vem o mais, pressupõe que é positivo. Maior, quem está lá de cá, o 11. Aqui eu tenho mais 5. Joga para o lado de lá, troca o sinal. Tá mais, fica menos. Tranquilidade? Beleza, vamos que vamos. Eu tenho 2x menos 4x. Eu tenho 2, devo 4, vou ficar devendo quanto? 2. É maior do que 11 menos 5 dá quanto? 6. Ah, professor, você falou algo antes para a gente ali na observação, que quando a incógnita fica negativa, vocês estão percebendo que aqui eu tenho menos 2x. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar toda a sentença e vou multiplicar por menos 1. Vai ter que fazer isso, certo? E aí eu faço como menos com menos, porque eu tenho assim, 2x vezes menos 1 vai dar 2x, porque 2 vezes 1 dá 2, menos com menos dá mais. O que acontece agora é que o sinal de desigualdade vai inverter. Aqui estava maior. Quando eu multiplico por menos 1, ele faz o inverso. Maior vai ficar menor. E mais daqui vezes menos daqui vai dar menos. Então, mais com menos, 6 vezes 1 dá 6, mais com menos dá menos. Então, tem que lembrar esse detalhe aí. Não vai ficar incorreto.
Aí, prosseguindo, x é menor do que menos 6. O 2 que estava com a ideia de multiplicação, 2x, é como se fosse 2 vezes x. Quando eu passo ele para cá, ele vem com a ideia de divisão. X é menor. Aí você vai fazer o seguinte. 6 que divide por 2 dá quanto? Dá 3. Menos com mais dá menos. Então, x vai ser menor do que menos 3. Certo? Tranquilo? Você fez a divisão e você encontrou o resultado. Aí você faz novamente. S de solução é igual. X pertence a quê? Quem é que? Os números racionais. Tal que... Aí eu vou colocar x é menor do que menos 3. Então, isso quer dizer que esse valor desse x aí, que foi encontrado aqui, ele não pode ser maior do que menos 3. Ele tem que ser menor do que menos 3. Se eu perguntasse para vocês aí, quem são os números menores que menos 3? Vocês fariam o que para mim? Diriam o que? Menor do que menos 3. Quem é que está mais distante do zero? Se eu tenho menos 3 aqui, eu tenho uma reta numérica aqui. Vejamos aqui. Eita, que reta triste. Eu tenho uma reta numérica. Suponhamos que aqui esteja o zero. Certo? Aqui eu vou ter menos 1. Beleza? Aqui eu vou ter menos 2. Certo? E aqui eu vou ter o menos 3. Aí se eu perguntasse para vocês, quem é menor do que menos 3? Logicamente estaria do lado de cá, né? Seria o menos 4, o menos 5, o menos 6, reticência. Seriam esses valores aqui. Agora, se fosse maior, que seria menos 2, menos 1, 0 e os positivos. Certinho? Tranquilo? Agora aqui nós temos já tem uma outra estrutura, essa inequação. Ela já tem um parêntese. Mas é basicamente parecido com a equação do primeiro grau que vocês aprenderam. Quando você tem um parêntese, você multiplica o termo de fora pelo termo de dentro. 3 que multiplica por x vai dar 3x. 3 que multiplica por 1 dá 3. Faz o jogo de sinal. Mais com menos dá o quê? Dá menos. Agora aqui. 2 que multiplica por x vai dar 2x. Menos com mais dá menos. E 2 que multiplica por 1 vai dar 2. Menos com mais vai dar menos. Então, tudo isso aqui é maior igual a menos 9. Tá aí a equação. Agora eu vou organizar as incógnitas desse lado. O 3x permanece, o 2x também permanece. Do lado daqui só tem o menos 9. Não tem a letra, não tem a incógnita, então não vou passar ninguém para o lado de cá. Agora, desse lado, no segundo membro eu tenho o menos 9. Agora, aqui está menos 3, certo? Eu vou jogar para o lado de cá. Troco o sinal. Mais 3. Aqui está menos 2. Quando joga para o lado de cá, fica o quê? Mais 2. Pronto. Fazendo o cálculo, eu tenho 3x que tira 2x, vai ficar quanto? 1x. Quando é 1 aqui, eu vou colocar. Mas nem precisaria, certo? A gente já entende. Quando é 1x, ele existe, mas não aparece. Ele fica oculto, ele fica escondidinho aí. Agora eu tenho menos 9 mais 3 mais 2. Então eu posso fazer aqui, eu posso juntar aqui, ó, 3 e 2, porque tem os mesmos sinais, fica mais fácil, dá 5. Eu tenho 5, devo 9, vou ficar devendo 4. Pronto. A solução da equação aí. Beleza? Tranquilidade? Ok. Solução, a mesma coisa. X pertence a quê? Aí alguém pode até dizer para mim, professor, mas você não disse que Q é o conjunto dos números racionais na forma de fração? Você não encontrou aqui, no caso, o resultado menos 4? E esse número menos 4 está na forma de fração? Sim, ele é um número inteiro. Todo número inteiro existe o denominador 1 aqui abaixo, só que ele não aparece. Então, todo número inteiro também é um número racional. Então, é por isso que ele está dentro aqui. Então, x pertence a quê? Está o quê? X é maior e, ao mesmo tempo, igual a quanto? A menos 4. Beleza. No tocante ao exemplo D, aí já tem uma inequação que tem denominadores e eles são diferentes. Vocês já aprenderam também, quando a gente trabalhou adição de fração com denominadores diferentes, que quando se trata de fração que os números de baixo, os denominadores, são diferentes, a gente tem que tirar o chamado MMC. Pronto, MMC de 6 e 3. Geralmente a gente começa a dividir por 2, que é o menor divisor primo. 6 que divide por 2 dá 3. 3 por 2 não divide, conserva.
Agora eu tenho 3 e 3. Só divido pelo próprio 3. Beleza? 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1. Depois eu multiplico. 2 vezes 3 são 6. Aí eu coloquei o 6 aqui abaixo. E agora o que é que eu faço? Eu faço a divisão. 6 que divide por 6 dá quanto? Dá 1. Aí eu deixei 1 aqui, beleza? E aí eu repeti x mais 1, porque são dois números, certo? A mesma coisa aqui. 6 que divide por 3 dá 2. É por isso que eu coloquei o 2 aqui, beleza? E repeti x menos 2, com CV, deixei entre parênteses, que é maior. Agora eu vim para cá. Ah, professor, aqui abaixo não tinha ninguém. Foi o que eu falei para vocês. Quando você tem um número inteiro, se você for levar em consideração a questão da fração, você considera o número 1 aqui abaixo. Então faz assim, 6 que divide por 1 que não existia, dá 6. Agora eu já vou multiplicar. 6 vezes 1, 6. Aí você diz, e por que você não multiplicou logo aqui, professor? Para não confundir vocês. Eu vou multiplicar isso aqui depois, ó. Certinho? Porque aqui tem dois valores, aqui só tem um. Então eu fiz 6 que divide por 1 dá 6. Multiplicado pelo 1 de cima, dá quanto? Mesmo 6. Pronto, agora eu venho para cá. 1 vezes x dá 1x. Eu nem coloquei esse 1 aqui na frente, certo? 1 vezes 1 dá 1. Agora, 2 que multiplica por x dá 2x. 2 que multiplica por 2 dá 4. Lembrando que tem que fazer o jogo sinal. Mais com menos dá menos, que é maior que 6. Pronto. Está aí na equação para a gente colocar de um lado a incógnita, do outro os números. Então, do lado de cá eu tenho x mais 2x. Do lado de lá eu tenho 6. Agora aqui está mais 1, joga para o lado de cá, ficou menos 1. E aqui está menos 4, jogou para o lado de cá, ficou mais 4. Organizei. Então, 2x com mais 1x dá 3x. 6 e 4 são 10. 10 que tira 1, 9. 3x, no caso o 3 está com a ideia de multiplicação, joga para o lado de cá, ele vai passar com a ideia de divisão. Então, x é maior do que 9 que divide por 3. Tranquilo? E aí todo mundo sabe, x é maior. 9 que divide por 3 dá quanto? Dá 3. Certinho? Pronto. Solução, finalmente, eu tenho x pertence a Q, tal que x é maior do que 3. Os números que são maiores que 3. Quem são maiores que 3? 4, 5, 6 e por aí afora. Beleza? Tranquilidade? Tudo legal com vocês? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Galera, é o seguinte, eu vou pedir mais uma vez, encarecidamente, que vocês, quem não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva no meu canal, dê um like, porque vai ajudar bastante, certo? Um forte abraço, até a próxima aula.